E após ele ter sido sequestrado, ela faz de tudo para participar do seu trisal. E pra quem não entendeu nada, Mirika tinha um plano para seduzir Naoya, e ele já tinha um trisal, mas mesmo assim, ela queria fazer parte. Mas não deu muito certo, porque ela era muito fiel, e então ela acabou botando sonífero na comida e o sequestrou. E Naoya, ao acordar, percebeu a situação, e perguntou por que ela fez isso, e ela falou que o motivo de ele ser frio com ela é porque estava interessado nela, e imaginou que teria que fazer ele se apaixonar por ela. Mas Naoya falou que não tinha intenção de se apaixonar por ela, e nesse caso, ela só precisava seduzi-lo. E do nada, ela começou a tirar a roupa, e falou que depois de eles terem ido nas fontes termais, ele ficou distante, e isso significava que o corpo dela o excitava. E vemos que apesar de ela ter um belo corpo, não foi por isso. E Mirika, ao pensar, acabou percebendo que ela notou quando estavam conversando normalmente. E mudou de estratégia para tentar seduzi-lo com conversa normal. E Naoya falou que está interessado nela agora mais do que antes, mas acima de tudo, está mais ainda apaixonado pelas duas do seu trisal. Por isso não podia permitir que elas duas se machuquem e fiquem mais preocupadas. E ele ficou tão furioso ao ponto de quebrar o galho. E falou que se ela fizesse algo assim de novo, ele a recusaria de qualquer forma, mesmo tendo que machucar seus sentimentos verdadeiros pelo seu trisal. E por isso, Naoya pediu para ela prometer que ia desistir dele. E do nada, ela pegou e se algemou junto com ele. Aí lascou. E Naoya acabou falando que se ela não desistisse, ia ter que tomar medidas drásticas. E ela não ligava, só queria passar o máximo de tempo possível com ele e levar sua relação o mais longe que puder. E vemos que isso já estava indo longe demais. E ela acabou pegando a chave e colocando nos seus peitos. E agora não tinha mais como ele pegar. Ia ter que aceitar a situação. Mas ele não podia aceitar e meteu a mão. E vemos que ela achava que ele não tinha coragem. Mas ele tem até demais. Eles acabaram brigando pela chave. E ele falou que só tinha olhos pro seu trisal. E ela acabou se machucando de verdade se continuasse obcecada por ele. Mas Naoya não entendia que ela estava preparada para se machucar desde o começo que se apaixonou por ele. Que não era um paixonite comum. E a forma como ela protegeu, agia com ela e gostava dos seus vídeos fez ela se apaixonar muito mais. E mesmo seus vídeos não indo muito bem, ela não queria desistir e mostrou até o decote. E sabia que era ridículo conseguir visualizações com decote. Mas mesmo assim ela fez e não ligava porque as pessoas falavam. E era isso que ela amava nela mesma. Por isso, ela não ligava de se machucar e não ia desistir dele. E do nada, seu telefone toca e ela pede para olhar o céu. E tinha acabado de virar o dia e era 1º de agosto, seu aniversário. E como o céu era muito bonito naquele lugar, ela queria ver junto com ele no seu aniversário. E mesmo sua relação não terminando como ela queria e ele não podendo ser dela, que escolheu uma vida com o máximo de memórias juntas com ele e estava preparada. E após tudo isso, ele acabou entendendo a situação e disse que talvez deveria falar com a polícia. Mas então ela disse que ia fazer as coisas nos limites da legalidade. Mas se ela fizesse tudo ao seu alcance e ele não se apaixonasse por ela, o que ela faria? E aí ela falou que teria que desistir, mas não ia ser tão fácil, que ela tinha muitas coisas para fazer com ele, e poderia até mostrar o seu decote ou até mesmo sua calcinha, mas hoje estava de biquíni. E após tudo isso, ele viu que não tinha jeito, e falou que ela poderia seduzir ele o quanto ela quisesse. E ela não acreditou, e ela falou que também ia ver o seu decote e sua calcinha, mas nada que seja sexual. E ela comemorou bastante, mas tinha um problema. E não ia dar um prazo de 5 meses, que ela aceitaria tudo que ela tinha para lhe seduzir, e após isso ela rejeitaria. E Mirika não tinha outra opção e acabou aceitando. E disse que nesses 5 meses ele ia ficar caidinho por ela. E após isso, eles já começaram com tudo. E como era seu aniversário, eles comeram bolo e olharam pro céu. E ela perguntou quem era o mais bonito, o céu ou ela. E vimos que parecia que seu sonho tinha virado realidade, mas ele não estava apaixonado por ela. E então ele acabou correndo para encontrar o seu trisal. E ele ao chegar, Saxon foi em sua direção e perguntou se ele sentiu algo na sua virilha. Ele não entendeu foi nada, e ele queria saber se ela fez algo pervertido com ele enquanto dormia. Mas Naoya tinha que contar algo sério para elas. E agora o bicho pega, e Saxon fala que finalmente ele sucumbiu aos peitos da Mirika. Mas não era nada disso, e ele falou que não ia namorar 3 garotas. E disse que a Mirika ia morar com eles durante 5 meses e ia deixar ela fazer tudo o que quisesse com ele. E como esse era o único jeito de fazer ela desistir dele, se ele não se apaixonasse por ela durante esses 5 meses, ela desistiria. E Naoya estava muito sério e falou que ia passar os próximos 5 meses sem se apaixonar por ela e ia provar o quanto ele ama elas duas. E vemos que agora tinha mais uma querendo entrar no seu trisal, mas não era só uma. A Shinosa também queria participar, mas escondia a verdade.